Hello, how are you today? This is our 50th class, ok? Então essa, pessoal, é a nossa aula, é a nossa 50ª aula, né? Então já percorremos realmente um longo percurso aí no nosso curso de inglês, ok? Hoje, então, nós vamos dar continuidade à aulinha passada que nós iniciamos a falar sobre o Simple Past. Lembram? Então, na aula passada, nós vimos os verbos regulares. Essa aula, nós veremos agora, então, os verbos irregulares. Vamos começar com um texto, né? Tem muita gente que gosta bastante de texto, já me pediram para usar mais, tá? Então, sempre que possível, eu procuro atender aí aquilo que dá um pouco mais de prazer para vocês, né? Porque há realmente muitos recursos para a gente utilizar, então, no aprendizado do inglês. Então, vamos lá, olha só, um textinho, então, falando, então, sobre Summer Vacation, né? Férias de verão, ok? Summer Vacation. Vamos ler juntos, então? Vamos lá, olha lá. Last summer, Beth went to the beach with her family. They visited Cancun in Mexico. Beth loved the week she spent there. In the mornings, she stayed at the swimming pool and had lunch at the hotel restaurant. In the afternoons, she swam on the beach and drank some margaritas. At night, Beth slept early to recover for the next day. Ok? Então, pessoal, imagino que seja um texto que para a maioria de vocês tenha bastante palavras aqui desconhecidas, né, um pouco estranhas, mas eu acredito que a maioria delas seja justamente aquilo que nós veremos hoje, né, que são verbos irregulares conjugados no passado, ok? Então vamos iniciar aqui, olha só. Então, last summer, né, vimos na aula passada que a gente pode usar esse last, então, com vários tipos de período de tempo para falar sobre pontos no passado, não é isso? Então, last summer, no verão passado, né? Beth went to the beach. Então, olha só, aqui nós já temos um verbo, ok? Um primeiro verbo aqui, que é o verbo to go no passado. Olha só, o go no passado não basta acrescentar o ed, né? Como os verbos regulares que nós vimos. Olha, ele muda completamente, né? Então, o verbo to go, que é o verbo ir, passa a ser, então, went. Nós veremos com mais calma, ok? Então, a Beth foi para a praia com sua família, with her family. Então, they visited Cancun in Mexico. Olha só o verbo to visit aqui, tranquilo, né? Conjugado como it is a regular verb, conjugado no passado, in the simple past, mas a gente só acrescentou o ed, olha só, eles visitaram Cancun. They visited Cancun in Mexico. Beth loved the week she spent there. Então, a Beth amou, né? Olha o verbo to love, conjugado também no passado, né? Terminado em E, a gente só acrescenta o D, lembra disso? Ótimo, então Beth amou a semana, the week, she spent there, né? Nós veremos então o verbo to spend, que é passar, né? Então, a semana que ela passou lá, ok? In the mornings, nas manhãs, she stayed at the swimming pool. Olha só, de novo o verbo stay, nós já vimos também, né? Termina em Y, precedido de vogal, é só acrescentar o ed, né? Ele cai na regra geral. Então, she stayed, ela ficou na piscina. Olha só, swim, to swim é nadar, swimming pool é a piscina, né? É swimming pool, ok? Piscina. And had lunch at the hotel restaurant, né? E almoçou, olha o verbo have aqui conjugado no passado, né? Had lunch, almoçou at the hotel restaurant, no restaurante do hotel. In the afternoons, né? Nas tardes, she swam on the beach. Ela nadou na praia, né? Olha só o verbo to swim agora também conjugado no passado, tá vendo? Todos esses verbos irregulares, né? Se fossem verbos regulares, a gente só teria acrescentado o ed, lembram? Mas aqui eles mudam completamente, né? She swam on the beach and drank some margaritas, ok? Drank, the past of the verb to drink, passado do verbo to drink, ok? Então, e bebeu algumas margaritas, né? At night, então, à noite, Beth slept early, né? A Beth dormiu cedo, né? Early. To recover for the next day. Para se recuperar, né? To recover for the next day, para o dia seguinte, né, o próximo dia, ok? Vamos ver então com mais calma isso, vamos dar uma estudada então nesses irregular verbs, ok? Então olha só, o primeiro que eu trouxe para vocês aqui vai ser o verbo to love, né? O verbo to love que aparece no texto, bem tranquilo, ele é um verbo regular, a gente sabe a conjugação dele, né? No texto, como é que apareceu? Olha só,
Beth loved the week she spent there. Então, Beth amou a semana que ela passou lá, né? Loved, né? A gente só acrescenta o ed, mas como love já termina com e, a gente basta acrescentar o d, não é isso que nós vimos na aula passada, né? Então, como é que fica a conjugação mesmo do love no passado? I loved, you loved, he, she, it loved, we, you, they loved, ok? Então, loved para todo mundo, não muda nada, ok? Mas agora, pessoal, então, olha só, eu coloquei aqui no texto, onde é que está essa frase, né? No texto, olha aqui, ó, Beth loved the week she spent there. Então, a gente também tem o verbo to spend, né? Na mesma frase, olha só, Beth loved the week she spent there. Olha só, esse aqui, o verbo spent, é o verbo to spend, que significa, então, passar, né? To spend, né? Tem até uma música, não sei se muitos de vocês vão lembrar, também não é uma música tão nova, né? Mas é da minha juventude, né? Talvez da juventude dos pais de vocês, dependendo da idade de quem tá assistindo. Mas existe uma música bastante famosa de uma banda chamada Roxette, né? Que chamava Spending My Time. Spending My Time. Seria isso, passando o meu tempo, né? Gastando o meu tempo. Spending My Time, né? Qualquer coisa procurem aí no YouTube, aí vocês vão ver, é uma música bem legal, tá? Bom, então to spend é o verbo passar. Como é que vai ser o passado dele então? A gente não vai acrescentar ed no final porque ele é irregular. Então como é que ele fica? Olha só, ele vai ficar spent. Mas a mesma coisa, galera, vale para todo mundo. I, you, he, she, it, we, you, they, igual para todo mundo. Aprendeu como é o verbo spend no passado, que é spent? Já sabe conjugar para qualquer sujeito, ok? They spent, I spent, you spent, tanto faz, é igual para todo mundo, não varia a conjugação de acordo com o sujeito, com a pessoa, ok? Sempre igual. Mas professor, como é que eu vou saber quando um verbo é regular ou é irregular e como é que esse verbo então fica no passado se ele for irregular? Bom, galera, então para isso eu deixei para vocês lá no meu site, né? Podem entrar lá, professormarcondes.com.br, lá na aba material, né, podem clicar no básico 1 e vocês lá vão encontrar então já uma lista de verbos irregulares, ok? List of irregular verbs. Então nessa lista como é que vai estar? Nós vamos ter então, por exemplo, aqui o verbo spend, né, que é a forma dele no presente. E do lado vai ter a conjugação dele no passado. Mas ele só vai estar na lista se ele for irregular. Então vocês vão lá procurar um verbo. Vamos imaginar lá, você não se lembra, por exemplo, se o verbo work é regular ou irregular. Vocês vão lá na lista, na letra W, né? W, work, vão olhar na lista, não vão encontrar o verbo work. O que é que vocês vão fazer? Já sabem então que o work é regular. Basta acrescentar ed no final. Ok? Só isso. E se encontrarem lá, é só olhar como é que vai estar então na segunda coluna, second column, né? Na segunda coluna vai ter a conjugação dele no passado, se ele for irregular, ok? Então é assim que a gente trabalha com a lista. Olhou um verbo, não sei se esse verbo é regular ou irregular. Vai na lista, por ordem alfabética, localiza o verbo. Ele está na lista? Então ele é irregular. Se ele é irregular, ele está na lista e lá na lista mesmo vocês vão ver qual é a conjugação dele no simple past. Se ele não está na lista, ele então é um verbo regular, ok? Pessoal, então vocês podem imaginar, professor, essa lista então é completa? Todos os verbos irregulares possíveis estão lá? Não, né, pessoal? Claro que não. São muitos, milhares de verbos em inglês, tá? Mas o que importa é que todos os verbos que a gente utiliza, né, não só para o nível básico, intermediário, até mesmo a gente pode falar no nível avançado, de certo modo, dificilmente vão ter verbos que não estejam, que são irregulares e não estejam na lista, ok? Então aquela lista é bastante completa para o vocabulário mais usual, né? Que se usa mais comumente em inglês, ok? Então é assim que nós vamos trabalhar com a lista e assim que nós vamos então aprender e a utilizar e praticar os irregular verbs, ok? E como eu disse para vocês, com o tempo vocês vão estar tranquilos, craques, vão bater o olho, já vão saber a conjugação desse verbo no passado, ok? Então vamos ver mais algumas aqui, olha só. Então a gente viu a primeira frase do texto, né? Olha só, Beth went to the beach with her family. Então nós vimos aqui, olha só, o verbo went, né? Beth went to the beach. Went, como eu disse para vocês, é o verbo to go, o verbo ir. Então, conjugação do verbo ir no passado, I went, you went, he, she, it went, we, you, they went, ok?
Continuando então no texto, olha só. She stayed at the swimming pool, né? Stayed a gente já sabe, verbo regular, não tem problema. Então, she stayed at the swimming pool, ela ficou na piscina, and had lunch. Olha só, aqui a gente tem que dar uma olhada, né? Então, olha só. Beth had lunch at the hotel restaurant. Então, ela almoçou no restaurante do hotel, né? Então, o verbo had é o passado do verbo to have, né? Então, a conjugação do have no passado, I had, you had, he, she, it had, we, you, they had, ok? E, continuando então, she swam on the beach and drank some margaritas. Então, aqui nós temos dois verbos, né? Dois verbos, então, irregulares. O primeiro é o swam, né? Que é o passado do verbo to swim, que é nadar. To swim, então, a conjugação dele no passado é swam. I swam, you swam, he, she, it swam, we, you, they swam, ok? E depois, então, nós temos drank, né? Beth swam on the beach and drank margaritas. E bebeu margaritas, né? Então, drank é o passado do verbo to drink. Então, drank é a conjugação do verbo to drink para todas as pessoas no simple past, ok? E, finalmente, então, Beth slept early, né? Beth slept early, a Beth dormiu cedo, né? Então, aqui, Beth slept early, dormiu cedo, é do verbo to sleep, que é dormir, né? To sleep. Passado de sleep, então, slept, né? Se vocês forem procurar, então, na nossa listinha lá, vão na letra S, vão ver lá, sleep, vai estar lá? Vai estar lá, porque é um verbo irregular. E na frente dele, então, na segunda coluna, vocês vão achar, então, o slept, ok? Slept. Já podem entrar no site, já fiquem com a lista na mão, quem já tiver com a lista melhor ainda, né? Assistindo a aula já com a lista, vocês vão estar entendendo e visualizando bem isso aqui que eu estou falando para vocês, tá joia? Então, pessoal, eu quero então uma que não está no texto, mas que é muito importante, vocês já devem imaginar por quê, né? O verbo to do também é um verbo irregular e nós veremos na aula que vem, ele será o nosso verbo auxiliar do passado, assim como ele foi do presente. Lembra-se? Para fazer pergunta, então, you go pergunta do you go, né? She goes pergunta does she go. Lembram do simple present? Então, o do é o verbo auxiliar para fazer pergunta e para fazer a negativa, ok? No passado vai ser igual, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, mas então eu já adianto para vocês que a conjugação de do no passado é did. Então, they did their homework, né? Eles fizeram, né? O verbo to do, quando ele é o verbo principal, ele é o verbo fazer, ok? They did their homework. Eles fizeram a tarefa, né? O dever de casa, a lição deles, ok? Então, o passado de do é did para todo mundo. Então, também não vai mais ter aquela diferença de do e does, ok? Aquilo é só para o simple present. No passado, é did para todo mundo. Fica mais fácil ainda, veremos na próxima aula, tá bom? Vamos praticar um pouquinho? Olha só. Monica, a comedy last night. Então, o verbo é o verbo to see, né? O verbo ver, to see. E esse, se vocês olharem na lista, quem está com a lista na mão aí, tentem localizar lá, pausem o vídeo. Encontraram, não foi isso? Está lá o verbo to see. Significa que ele é um verbo irregular. Qual é o passado de see? Saw. Não é isso? Então, Mônica saw a comedy last night. Mônica saw a comedy last night. A Mônica viu uma comédia noite passada. Now, James, sushi for the first time yesterday. E o verbo é o verbo to eat, que é comer, né? Então, o James comeu, né, no passado, sushi for the first time, pela primeira vez, for the first time yesterday. Ontem, comeu sushi pela primeira vez ontem. Então, olhando na listinha aí, na letra E, encontraram o verbo eat? Encontraram, né? Qual é o passado de eat? Ate. James ate sushi for the first time yesterday, ok? One more. My first email 10 years ago. E o verbo agora é o verbo write, né? Escrever, write. Então é o quê? Eu escrevi, né? My first email, meu primeiro e-mail 10 years ago, 10 anos atrás, né? Ele foi meio atrasado, na verdade eu deveria ter colocado aqui 20 anos atrás, eu acho, né? O e-mail já deve ter mais de 20 anos já, né, pessoal? Eu que estou ficando velho mesmo. Então o verbo write, se vocês procurarem na lista, também vão encontrar. E o passado de write é wrote. Então, pessoal, olha só, perceberam que eu não me preocupei para saber quem é o sujeito, se é I, you, he, she, it, we, you, they, não importa mais.
No passado é tudo igual, ok? I wrote my first email 10 years ago. Now, Dana a horse during her vacation. Então, o verbo aqui é o verbo ride, montar, né? Então, Dana andou, a gente usa mais o verbo andar a cavalo, né? Ride a horse, né? Andou a cavalo ou montou um cavalo during her vacation, durante as suas férias, during her vacation. Então, vamos lá procurar o verbo ride na lista, encontraram ou não? Tá lá, não é isso? Olha só, o verbo ride, o passado de ride é rode, ok? Dana rode a horse during her vacation. Ok, pessoal? Então, foi isso. Hoje vimos os verbos irregulares. Não tem muita regra, vamos ter que usar a listinha no começo, mas logo logo vocês vão ver que o uso, a prática, vocês vão tranquilamente aí ficar com esses verbos na ponta da língua, ok? Bom, na próxima aula, então, nós aprenderemos como, então, formar frases no passado, claro, na forma interrogativa e na forma negativa, utilizando, então, o nosso famoso verbo auxiliar do, que também vai ter que estar no passado, vai virar did, ok? Esse será o tema, então, da nossa próxima aula. Espero que vocês não percam. Thanks for watching. See you next class.